Olá, graça e paz. Eu quero hoje mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é transbordante, que traz ânimo e alento para o nosso coração. Amém? Hoje eu vou estar fazendo um breve comentário de Atos, capítulo de número 6 e o versículo de número 7, que nos diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, veja só que declaração que causa dentro de nós vigor, ânimo, fé, que faz com que o nosso homem novo, a nossa natureza nova, deseje cada dia mais seguir os caminhos trilhados pelo Senhor. Ele declara que a palavra de Deus, ela crescia. Ele diz que em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nós vamos ver que todas as vezes que o evangelho é proclamado, vai acontecer algo sobrenatural. Porque quem se responsabiliza pela conversão, pela transformação, pela restauração, pela regeneração do homem é o próprio Deus. E se nós estudando, se você parar e estudar o livro de Atos, se você parar para fixar atentamente em cada declaração de Lucas, que aqui foi usado pelo Espírito Santo para escrever esse livro, porque Lucas não foi uma testemunha ocular, mas ele saiu como um jornalista colhendo informações, colhendo depoimentos, e aqui quando ele escreve, ele traz essa declaração fantástica dentro de um cenário de perseguição, de aflição, dentro de um cenário sangrento, de humilhação, de afronta, porque os discípulos, porque os apóstolos, eles sofreram. E não foi uma perseguição sorrateira, não. Foi algo forte, foi algo marcante, foi algo extremamente doloroso, extremamente massacrante, foi algo perverso, foi uma perseguição cruel, implacável. Aqueles que não aceitavam o evangelho, aqueles que não aceitavam a palavra de Deus, eles tinham ira no seu coração, eles eram tomados pelo ódio. E se nós pegarmos o capítulo de número 6 e avançarmos na leitura, vamos encontrar aqui um momento onde Estevão, ele é agora questionado, ele está diante das autoridades e ele vai falar a respeito das obras do Senhor, aí ele vai falar a respeito da salvação, ele vai falar a respeito de Moisés, ele vai falar a respeito de tudo o que o Senhor fez desde o início, desde a antiguidade. Ele vai declarar os feitos e as maravilhas do Senhor e o coração dos homens ficam enfurecidos, e é por isso que Estevão, ele é apedrejado, aquele mártir, aquele homem que não negou diante da perseguição, mas ele declarou quem era o Senhor. Ele declarou os seus feitos, mesmo diante da face da morte, mesmo diante de uma acusação, mesmo diante ali da afronta humana, da ira perversa, ele não se rendeu às garras dos homens, mas ele manteve-se firme, olhando para o autor da sua fé. E nós vamos perceber que após o martírio de Estevão, após o assassinato de Estevão, o apedrejamento que ocorreu, toda aquela situação, nós vamos perceber que ali Deus começa a se revelar a Saulo de Tarso. E ao invés de ver a igreja temendo e se recolhendo, nós vamos ver que o evangelho vai se expandindo, vai avançando. Sabe aquela massa de bolo que quanto mais você bate, mais ela incha? Sabe aquela massa de pão que quanto mais você vai manuseando, que você vai amassando, que você vai ali querendo deixar ela no ponto e coloca para descansar, e quando você vai pegar a massa, ela dobrou de tamanho. Assim são os que verdadeiramente confiam no Senhor. Eles não retrocedem, eles não paralisam, eles não desanimam. Pode bater, porque quanto mais bate, mais a massa cresce para a glória de Deus. Quanto mais persegue, mais o fogo do Espírito acende dentro dos corações daqueles que amam a Jesus. Quanto mais vem a face da perseguição implacável, da morte, da acusação, da humilhação, mais aqueles que estão cheios do Espírito, eles se levantam na autoridade do próprio Deus para anunciar as boas novas da salvação.
Eu quero lhe dizer, nos dias de hoje, o cenário está caótico, os dias são maus, é desafiador pregar até para a própria igreja de Cristo. É um cenário onde nós devemos também evangelizar aqueles que se dizem evangélicos. Precisamos voltar a ensinar o povo de Deus as verdades das Sagradas Escrituras. Nós precisamos ensinar os irmãos a abrir mais a Bíblia, a ler mais, a estudar mais a palavra, porque temos visto aqueles que estão se perdendo dentro da própria igreja, mesmo diante desse cenário, onde uma igreja está se levantando dentro da outra, porque nós vamos ver a divisão dentro, ou seja, no meio do povo de Deus, mesmo diante desse cenário caótico, desafiador, que muitas vezes causa medo. Nós precisamos olhar para essa declaração e saber que o nosso Deus é aquele que dá crescimento, que o nosso Deus não para, que o nosso Deus não está atemorizado, que o nosso Deus não é pequeno, que ele perdeu o poder, ou que o seu poder está limitado. Ele cresce, ele avança, ele sopra, ele faz a sua igreja avançar. Ele é o dono, ele é o mediador, ele é o intercessor, ele é o criador, ele é o autor, ele é o dono da vida, ele é o dono da igreja. E quando nós lemos lá em Apocalipse, ele vai dizer que ele tudo sabe, ele vê, ele está dentro da igreja, ele passeia pela igreja, ele conhece as obras do homem, ele diz: eu conheço as tuas obras. Então que nós possamos avançar, não venhamos a temer aos homens, mas venhamos a avançar, a proclamar esse evangelho que tem poder para salvar. Amém? Que o bom Deus te abençoe, que você tenha sido edificado por essa mensagem, que você edifique outras vidas para o louvor da glória do nosso Salvador.